Santa paz de Deus, Irmandade. Me chamo Irmã Madalena. Sou de Ferraz de Vasconcelos e sinto de deixar um testemunho relatado para o canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu sinto de agradecer a Deus por uma grande obra que Deus fez na vida do meu filho. Hoje ele está com 34 anos, já casado, pai de filhos, serve a Deus, é músico, serve a Deus com seu instrumento. O Senhor preparou família para ele. Mas na época, Irmandade, ele tinha, salvo engano, acho que 14, 15 anos, 16 anos no máximo. E ele estudava aqui embaixo, para baixo da minha casa, na escola. E ele estudava junto com a minha filha também estudava na mesma escola. Minha filha é mais nova que ele. E ele sempre foi muito de fazer muita amizade, Irmandade, sabe? Ele sempre foi um menino muito assim, dócil, brincalhão. Sempre foi muito de fazer bastante amizade. Ele tinha bastante amizade no meio da mocidade, né? E na escola também, ele fez bastante amizade, né? E meu filho, ele é um jovem formoso, sabe, Irmandade? Eu sei que o brilho é o nosso Deus que coloca, com certeza, eu não tenho dúvida disso, que o brilho é o nosso Deus que coloca, né? Mas de aparência, meu filho é um jovem bonito, um rapaz bonito, muito bonito. E ele estudando na escola, aqui para baixo da minha casa, ele fez bastante amizade. E nisso, ele, no meio dessas amizades, Irmandade, ele conheceu uma jovem. E ele e a minha filha passou a ser muito amigo dessa jovem, né? E eles conversavam bastante, essa jovem tinha meu filho assim, como um amigo de ela relatar as coisas que acontecia com ela, e ele conversava muito com ela, dava conselho, menino, sabe, Irmandade, mas dava bastante conselho, conversava muito com ela, tinha uma amizade muito bonita. Minha filha também tinha uma amizade muito bonita com essa jovem. E aí, Irmandade, essa jovem veio relatar algo para o meu filho, e meu filho aconselhou ela em algumas partes, né? Ela, ela veio conversar com ele, e dias depois eu fiquei sabendo, né, que essa jovem, ela namorava com um rapaz, que ele era um pouco de má índole, Irmandade, ele era um rapaz que não tinha temor a Deus, né, não servia a Deus, então ele namorava com essa jovem e ele maltratava muito ela, às vezes chegava a querer bater nela, né? Ele era um pouco agressivo com ela, se essa é a palavra certa. Estou procurando palavras, Irmandade, para poder relatar o testemunho, para não escandalizar, tá? Então, ele era agressivo com ela. E meu filho e a minha filha conversavam muito com ela, dava conselho, tudo. Meu filho fez uma amizade muito bonita com essa moça. Essa moça, ela tinha meu filho assim como se fosse alguém da família dela. Tudo que acontecia, ela falava para ele. E certo dia, Irmandade, essa moça veio a terminar o namoro com um rapaz que ela namorava. E a minha filha chegou em casa, comentou algumas coisas, tudo, né? Mas eu não levei muito em consideração, até porque eu só não conhecia a moça, mas eu só ouvi eles falar da escola, né? E a Irmandade, essa moça terminou namoro com esse rapaz, namorado dela, e o tempo foi passando, passando. E certo dia eu estava em casa, era noite, meu filho também estava. Aliás, estava todos os meus filhos aqui, né? Porque eu sou mãe de 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, né?
já são todos casados, mas na época eles eram tudo adolescente. E aí, Irmandade, eles estavam tudo em casa, né? E o meu esposo, ele trabalhava à noite. Então, eu escutei o barulho de alguém chamando no portão. Eu peguei e saí. E chamou pelo nome do meu filho, desse meu filho que estudava aqui na escola aqui embaixo. E aí eu peguei, Irmandade, peguei e saí para fora. E fui lá fora e nisso tinha dois rapazes com uma moto em frente ao meu portão. E eu perguntei para ele, eu falei, oi moço, o que foi? Aí ele pegou e me disse assim, eu quero que você chama teu filho, que eu quero falar com ele. Aí eu peguei e falei para ele assim, do que se trata? Aí ele pegou e falou para mim assim, o negócio não é com você, o negócio é com o seu filho. Aí, Irmandade, eu peguei e vi que aquele rapaz estava muito alterado. Ele desceu da moto, ficou de frente a mim, e o outro continuou sentado na moto, na beirada da guia, e, e ele ficou muito alterado. E aí ele pegou e falou para mim assim: já falei que o assunto não é com você, é com o teu filho. Aí eu peguei e falei para ele, Irmandade, falei, moça, o assunto é com meu filho, é comigo, pode falar. E nisso, o meu filho ia saindo. Só que a minha filha segurou ele dentro de casa e falou para ele: não, você não vai sair, você vai ficar aqui. Porque a minha filha já sabia a índole desse rapaz, né? Que veio aqui na porta. E o rapaz que veio aqui na porta, justamente o rapaz que a amiga do meu filho não quis mais saber de namorar com ele, justamente por ele ser um rapaz violento com ela, né? E aí ele veio aqui na minha porta, começou a fazer escândalo na frente da minha porta, gritar, falar palavras que não é lícito nem falar, mas enfim, ele começou a falar alto e eu falei para ele, falei, moço, vai embora, nós somos servos de Deus, a gente não quer briga com ninguém, a gente não quer discussão com ninguém. E ele disse para mim assim, olha aqui, se você ficar segurando o teu filho dentro de casa, eu vou pegar você, eu vou pendurar você nesse poste de frente da tua casa e vou pendurar o teu filho junto com você e vou tirar a vida de vocês dois. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, moço, olha, aqui ninguém tá atrás de violência, aqui ninguém quer violência com ninguém. Por favor, vá embora para tua casa. E o meu filho, a minha filha ficou segurando o meu filho para não sair para fora, né? Mandade. E eu fiquei lá fora, tentando acalmar o rapaz, tudo. E nisso saiu o vizinho meu aqui do lado, os filhos dele saíram e ficaram tudo ali, do lado ali, perto de mim, né? Que meu portão é germinado, minha parede é germinada aqui, meu muro é germinado com o da vizinha. E aí o vizinho saiu, ficou de braço cruzado, em pé no portão dele, e nisso o rapaz que estava sentado na moto começou a gritar ao rapaz que estava conversando comigo, que estava me ofendendo com nomes. Disse assim, vambora, deixa essa senhora quieta, rapaz, vamos embora, deixa ela, chega, deixa isso pra lá. E ele pegou o rapaz que queria que meu filho saísse pra fora, o rapaz que estava me ofendendo, que queria que meu filho saísse pra fora, disse assim, eu não vou embora, eu não vou deixar pra lá, eu não vou deixar pra lá. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, moço, olha, por favor, seu amigo tá tentando te acalmar e eu também. Faz favor, suba em cima da tua moto, vai embora, esfria tua cabeça, vai embora. Irmandade, ele me insultou de tudo quanto o que ele podia falar para mim, ele falou ali na frente. E nisso, de repente, ele montou na moto e foi embora. Depois de muito insistir para o meu filho sair, e eu não deixei, e a minha filha também não deixou, né? E nisso, Irmandade, ele pegou e foi embora. Eu entrei pra dentro, vim, conversei com meu filho, tudo, e meu filho pegou e falou assim, mãe, esse menino que veio aí, ele é namorado da menina que eu tenho amizade na escola. Ele é violento com ela, ele maltrata ela, Mãe, ele maltrata ela, ele é violento com ela. Só que assim, mãe, eu não tenho nada com essa menina. Ela é minha amiga,
E ela é amiga da Camila também. A Camila é a minha filha, que estudava junto com meu filho na escola aqui embaixo, né? Para baixo da minha casa. E aí meu filho falou, mãe, essa menina, ela é minha amiga, ela é amiga da Camila, né? E eu não tenho nada com ela, mãe, apenas a gente é muito amigo e eu converso com ela, mãe. Falo para ela que ela precisa ver o que ela quer para a vida dela, porque se ela aceita certo tipo de coisa agora, quando ela casar com ele, ela não pode reclamar, né? Porque já vai casar sabendo. Mas apenas só aconselhei isso, mãe. Nunca tive nada com essa menina, nem quero, né? Meu filho é músico, tudo, Irmandade. E eu acreditei no meu filho, porque ele sempre teve compromisso com Deus, de tocar na igreja, sempre foi um menino assim, que sempre buscou Deus em oração, sempre procurou carregar o temor de Deus no coração, apesar de jovem, né? Mas sempre deixou assim transparecer para mim que aonde ele ia, ele tinha o temor a Deus. E aí, Irmandade, o tempo foi passando, passou-se alguns dias, meu esposo, no outro dia de manhã, chegou em casa, conversei com meu esposo, tudo, e meu esposo falou para mim, olha, se eu ver esse rapaz aí pela rua, conheço ele, já vi ele de moto, se eu ver ele, eu vou conversar com ele, porque não tá certo ele vir aqui no portão aqui, sabendo que eu não tô em casa, e vir ameaçar vocês. Aí eu falei pro meu esposo, né? Eu falei pro meu esposo, olha, não arruma briga, não briga não, deixa pra lá, deixa pra lá. Entregar isso na mão de Deus, só que maldade. A coisa foi piorando, foi piorando, porque meu filho, ele saía para ir para os cultos à noite, porque ele toca, né, na igreja, e ele é músico, aí ele saía para ir para os cultos, e às vezes congregava para lugares longe daqui de casa. E esse rapaz, Irmandade, cercava e chutava o instrumento dele, aonde ele passava, de repente, quando ele menos esperava, o rapaz passava e dava tapa na cara dele de moto, ele nem esperava, ele levava tapa na cara, sabe, o rapaz passava de moto assim, ele nem olhava para ver se era o rapaz ou não, e esse rapaz passava e dava tapa na cara do meu filho, aí o tempo foi passando e meu filho passando por essa perseguição, eu chegava em casa, comentava tudo, e eu comecei a entrar numa aflição muito grande, Irmandade, uma luta muito grande. Comecei a clamar muito a Deus, chorar muito nos pés de Deus, pedir a Deus libertação nessa parte, porque eu não estava aguentando mais. Falei, Senhor, meu filho sai para te servir, e quando chega, Senhor, é o instrumento com marca de bota, de motoqueiro, que passou, chutou o instrumento, eu chuto a perna do meu filho, bate nele na rua. Senhor, tem misericórdia, Senhor, batendo no rosto do meu filho, tenha piedade, Senhor. E comecei a clamar a Deus e passar. Eu entrei numa aflição muito grande, Irmandade, e orava muito, buscava o Senhor constantemente em oração, e buscando a palavra e congregando, e meu filho passando por essa perseguição, e certo dia eu desci com meu filho aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos, e nisso quando a gente sobe no ônibus, que a gente senta, esse rapaz estava na nossa frente sentado, e quando ele viu que era o meu filho, aí ele pegou, virou assim, e começou a dizer que ia, fazendo gesto com a mão, que ia dar fim na vida do meu filho. Fazendo um certo tipo de gesto com a mão, que não é lícito falar, Irmandade, sabe? Mas mostrando que ele ia dar um fim na vida do meu filho, né? E eu peguei e falei para ele, moço, fica em paz, moço, deixa isso para lá. Aí ele disse assim, não, eu não vou deixar isso para lá não, porque a minha namorada terminou o namoro comigo e ela não quer mais saber de mim. Ela não quer mais saber de mim. E o teu filho que é culpado. E começou a culpar meu filho disso, né? E aí, Irmandade, a gente terminamos descendo do ônibus. Eu falei pro meu filho, filho, vamos descer, porque ele tá gritando muito dentro do ônibus, as pessoas ficam tudo olhando. Eu falei pro meu filho, vamos descer, descemos até antes do ponto. E no que a gente desceu, Irmandade, ele colocou o rosto fora da janela do ônibus e ameaçou meu filho e me ameaçou também. Falou assim, olha, eu vou matar vocês dois, eu vou tirar a sua vida e tirar a vida da sua mãe. Vou tirar a vida de vocês dois. Aí, Irmandade, o ônibus desceu, foi embora,
E a gente deu um prosseguimento, chegando em casa, e durante vários meses, durante um bom tempo, Irmandade, não sei quanto tempo, não sei relatar, certo? Quanto tempo, mas foi um bom tempo, a gente passou por essa perseguição, meu filho também, chegava em casa com a marca de tapa no rosto, que ele surgia do nada, esse rapaz, com moto, meu filho indo para o culto, ouvindo do culto, e ele sabia onde meu filho ia congregar, ele ficava observando meu filho e ficava sondando e batia no meu filho, Irmandade. Mas assim, não era soco nem nada, mas ele dava tapa na cara, ele passava, ele chutava meu filho, sabe, com aquela bota, né, de motoqueiro, né, passava, dava tapa no rosto do meu filho quase chegava a cair na rua, e a aflição, Irmandade, tomou conta da minha alma de tal forma que eu comecei a chorar desesperadamente nos pés de Deus, pedindo socorro. E quando foi um dia, Irmandade, uma noite, eu falei para o meu filho chegou em casa, aí nessa época, meu filho já estava noivo, porque ele conheceu uma serva de Deus, começou a namorar, ficou noivo, e ele foi congregar na comum dela. E aí, Irmandade, quando ele chegou em casa, ele falou para mim assim, olha mãe, a marca no meu rosto, aquele cara novamente, mãe, na rua, passou, deu uma tapa na minha cara, eu tava com a Dini, que é Ariadne, né, era Ariadne, o nome da noiva do meu filho, e meu filho falou que tava com a Ariadne, mãe, e a Ariadne pegou e quase que ela chutou a moto dele, que ela ficou brava, sabe? Aí eu falei pra ela, não, deixa pra lá, e ele foi embora, ele chutou o meu filho e foi embora, né? E a noiva do meu filho ficou brava também, sabe? Mas aí nisso, Irmandade, o pai dela pôs ele no carro, trouxe trouxe ela com meu filho, né? Meu filho chegou, aí o pai dela falou pra mim, olha, irmã, vim trazer ele porque o rapaz passou, chutou ele de moto e a minha filha ficou meio alterada, ficou nervosa, terminou ficando brava com o rapaz. Mas eu falei pra ela que não deveria, que tem, nesse caso tem que clamar a Deus, né, irmã? Não dá pra ficar debatendo com pessoas assim, né? Que isso é tomada de espírito, né? E não dá pra ficar debatendo. Mas ela simplesmente ficou nervosa e terminou xingando o rapaz, mas o rapaz foi embora, nem voltou, né? E aí o sogro do meu filho veio trazer ele, né, em casa. Meu filho me relatou tudo. E a Irmandade, eu sei que se a minha aflição era grande, ficou pior ainda. Eu não dormia à noite, eu chorava muito nos pés de Deus, chorava, 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 buscava a Deus constantemente em oração, pedindo socorro para Deus. E meu esposo trabalhava à noite e a aflição tomou conta do meu coração. Aí teve uma certa vez que ele falou, mãe, vamos congregar na comum da minha noiva, que ela morava bem afastada aqui da gente, a Irmandade. E aí eu peguei e falei para ele, vamos. E aí me coloquei a caminho e fui com ele congregar. E quando chegou lá, Irmandade, a aflição era muito grande da minha alma, muito grande, muito grande. Eu estava em desespero de alma, de tanto que eu estava clamando a Deus, porque a perseguição era demais, 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 Irmandade. Meu filho não podia respirar, porque esse rapaz não deixava. Fui congregar e quando eu cheguei na igreja, eu chorei muito nos pés de Deus, dobrei o joelho e falei para o Senhor, falei, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Quanto tempo meu filho está sofrendo com essa perseguição. E eu, Senhor, estou em aflição. Eu mal consigo dormir, Senhor, de tanta aflição, de tanta angústia. Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amigo, o nosso defensor, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia, faz uma obra, Senhor, que teu nome será glorificado. Fala comigo na tua palavra, Senhor, que meu coração está em aflição. Irmandade, eu louvo e agradeço a Deus que naquela noite Deus achou graça de falar com a minha alma. O Senhor, na hora da palavra, o Senhor disse assim,
Minha serva, você entrou aqui essa noite e teu coração está numa aflição muito grande, porque a perseguição está muito grande na sua vida. Você não está conseguindo dormir, você tem chorado, você tem me clamado, porque estão perseguindo aquele que você ama. E se você ama, minha serva, eu também amo. E te diz o Senhor desta forma: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus daquele que você ama. Minha serva, eu vou esconder aquele que disse que vai tirar a tua vida, aquele que disse que vai tirar a vida do teu filho. Minha serva, te diz o Senhor desta forma: eu vou esconder teu filho e eu vou espaventar o teu perseguidor, eu vou espaventar o perseguidor daquele que você ama. Vai desaparecer do seu caminho, do caminho daquele que você ama, porque se você ama, eu também amo. Irmandade, e o Senhor ainda dizia assim: para você saber que é com você que eu estou falando, filha, teu coração está em aflição, você chora, você está angustiada, a aflição tomou conta da tua alma. Ameaçaram você, falaram que vão te pendurar num poste junto com teu filho. Vão te pendurar num poste, te diz o Senhor assim: ai dele se tocar em você, ai dele se tocar naquele que você ama, porque se você ama, eu amo mais ainda. Filha, te diz o Senhor, vou esconder o teu filho, vou esconder o teu filho, vou guardar ele. E aquele que te persegue, persegue o teu filho, eu vou espaventar, eu vou mandar para bem longe. Irmandade, eu agradeço a Deus porque eu peguei essa palavra, guardei dentro do meu coração. Eu não tive dúvida de que o Senhor tinha me respondido o que eu tinha falado com o Senhor ali no começo do culto, na minha oração. Irmandade, eu agradeço a Deus porque a partir desta palavra, meu filho foi congregar, saía para congregar e ele chegava em casa, a Irmandade, para a honra e para a glória do nosso Deus, ele falava assim para mim: mãe, você acredita que aqui em cima, para cima aqui de onde a gente mora, Irmandade, tem uma padaria. Uma padaria bem para cima da minha casa, bem para cima mesmo. Tem que andar, salvo engano, acho que uns 15 minutinhos para chegar nessa padaria. E meu filho, quando ele vinha da igreja, do culto, ele passava por frente a essa padaria. Ele disse para mim assim: mãe, eu passei em frente à padaria, ele estava lá. Mãe, eu passei pertinho dele e ele não me viu. Irmandade, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glorifico o nome de Deus, porque eu já vi que a palavra de Deus já estava trabalhando na vida do meu filho. Meu filho falou: mãe, eu passei pertinho dele e ele não me viu. Isso foi numa noite, nas outras noites também que ele estava indo congregar para tocar na casa de Deus, chegava em casa e falava para mim: mãe, eu estava subindo a rua, mãe, ele desceu, ele estava descendo de moto, a hora que eu levantei a cabeça assim, mãe, que eu vi que era ele, mãe, ele passou do meu lado assim, ele não me viu, ele não me viu. Então, Irmandade, eu vi que a palavra de Deus já estava trabalhando na vida do meu filho. Irmandade, eu louvo e agradeço a esse grande Deus que a gente serve, e a palavra de Deus cumpriu. O Senhor escondeu o meu filho, o Senhor não deixou mais que o adversário enxergasse o meu filho. E eu agradeço a Deus, Irmandade, que com o passar do tempo, com o passar, salvo engano, de um mês e meio, salvo engano, esse rapaz desapareceu daqui da onde a gente mora, Irmandade. Irmandade, tem muitos anos essa obra. Meu filho estava com, na época ele estava
14, 15 anos, quando ele estudou nessa escola, que ele fez amizade com essa jovem, né, que era a namorada desse rapaz que perseguia meu filho. E hoje meu filho está com 34 anos, Irmandade. E até hoje, Irmandade, até hoje, nunca mais nós vimos esse rapaz. Ele desapareceu, o Senhor espaventou, nunca mais. Hoje meu filho está com 34 anos, é casado, serve a Deus, ele, a esposa dele, as filhas. Né? E eu estou aqui, Irmandade, dizendo que Deus é bom, que Deus nos ajudou na hora da aflição, que o Senhor permitiu com que a gente passasse pelas perseguições, pelas aflições, mas na hora certa o Senhor chegou e colocou a nossa vida em liberdade, Irmandade. Porque colocar a vida de um filho nosso em liberdade que está sendo perseguido é colocar a nossa vida também, porque os irmãos e as irmãs que são pais sabem que quando a prova é com o filho, quando a prova é com a gente sente. Quando é com nossos irmãos na fé, nossas irmãs na fé, a gente também sente, né? Porque nós temos que se condoer com a dor do nosso próximo, né, Irmandade? Mas quando a prova é com o nosso filho, a aflição, Irmandade, ela é dobrada, é desesperadora. Então eu agradeço a Deus, Irmandade, porque o Senhor colocou a nossa vida em liberdade, nunca mais a gente viu esse rapaz, ele desapareceu daqui, da onde a gente mora, e o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje meu filho é casado, eu moro aqui em Ferraz de Vasconcelos, faço minha comum congregação no Jardim Alexandre, e o meu filho faz comum no Jardim Débora, ele e minha nora. Eu agradeço a Deus por esta obra e agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito, Irmandade, mas no momento eu sinto de relatar essa. E quando o Senhor der graça e força e nos fizer sentir, a gente relata mais algumas obras para a Irmandade. Eu agradeço a Deus por essa força e que o nome do nosso Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém.